Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Intérios Podcast. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Creio que Deus vai falar muito com você através desse episódio. Então, compartilha aí com a galera e vamos pra cima. Galera, o título do episódio de hoje é Pode ou Não Pode? Isso mesmo, pode ou não pode. Você já parou para pensar que nós temos vivido muitas vezes um evangelho mais exterior do que interior? Como assim? Muitas vezes nós nos preocupamos demais com aquilo que nós podemos fazer ou não podemos fazer, que é de acordo com a nossa vontade, e nós não nos preocupamos com aquilo que nós devemos fazer, que é a vontade de Deus. A verdade é que quando nós colocamos um evangelho exterior de pode ou não pode, muitas vezes nós colocamos limites até onde nós podemos ir continuando pecando, até onde nós podemos ir pecando e ainda continuar com Deus. Muitas vezes nós criamos limites para fazer o que nós queremos e ainda sermos de Deus. Isso é muito forte. E isso acaba se tornando uma religiosidade. O que é uma religiosidade? É onde a gente pega um evangelho que se baseia apenas naquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer. E o evangelho não se trata apenas, daquilo que nós não podemos fazer. Mas o evangelho consiste em a gente viver na presença de Deus, ser transformado dia após dia e aprender a se submeter e a fazer aquilo que deve ser feito, a vontade de Deus. Então, galera, a vida cristã é muito mais do que uma lista do que eu posso ou não posso fazer. Entenda o que eu quero dizer? A vida cristã, ela é muito mais do que essa religiosidade de olhar aquilo que é pecado e aquilo que não é pecado. Eu entendo que nós precisamos conhecer aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. O Evangelho ele trata do maior problema da humanidade, que é o pecado. E eu creio que essa é a primeira porta de entrada, mas nós precisamos avançar em coisas maiores. Eu quero que você entenda uma coisa. Não gaste muito tempo pensando naquilo que você pode ou não pode fazer, aquilo que é pecado, o que não é pecado. Eu quero que você comece a gastar tempo pensando em como você deve viver a vontade de Deus, pensando naquilo que você deve fazer hoje. A palavra de Deus, Jesus, nos deixaram diversos mandamentos, verdades, princípios, estilo de vida, de como nós devemos colocar em prática por meio da fé, da obediência, do amor, do Espírito Santo, da graça de Deus, a vontade de Deus. Então a Bíblia nos ensina a viver a vontade de Deus. Não apenas criar uma lista daquilo que eu posso ou não posso fazer, mas como eu foco naquilo que eu devo fazer, que é de acordo com a vontade de Deus. E claro, a palavra de Deus fala, a vontade de Deus é que nós venhamos nos santificar. Mas se santificar não é apenas deixar pecados, mas santificar é começar ter a vida de Deus em nós, ser gerado no Senhor, começar a imitar Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu sei que é importante a gente falar de assuntos como bebida alcoólica, como vestimenta, como alimentos, como amizades, programa de televisão, tatuagem ou qualquer outro exemplo que tem a ver com coisas externas. Eu quero até pegar esse exemplo da bebida alcoólica aqui no que a palavra diz em Efésios capítulo 5, no versículo 18, fala assim: não se embriaguem com vinho que conduz à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Sabe, eu não quero entrar no mérito se a bebida alcoólica é pecado ou não é. Eu creio que depende de vários fatores, da sua comunidade de fé, daquilo que você interpreta das escrituras, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas muitas vezes nós colocamos o nosso foco se a bebida, ou seja, uma coisa externa, ela é pecado ou não é pecado, e esquecemos da parte B do versículo, que é nos deixar encher do Espírito, se encher do Espírito Santo. Sabe, quem foca, quem busca coisas externas e passageiras, não consegue ver valor nas coisas internas e eternas. Como assim? Se você fica
colocando essa vida em tentar descobrir se bebida, ou seja, uma coisa externa, e passageira, se ela é pecado ou não é, você acaba esquecendo o mais importante, que é se encher do Espírito Santo, algo que vai transformar o seu interior, algo eterno, a presença do Espírito Santo dentro de você. Sabe, eu quero que nós venhamos começar a ampliar a nossa visão sobre as Escrituras, que ela não é apenas um livro sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer, mas que a gente olhe para a palavra de Deus. E a gente fez um podcast na semana passada sobre engajamento bíblico. Se você não ouviu, ouça depois desse podcast. Mas voltando aqui, quero que você olhe para a palavra de Deus e você vê diversos mandamentos, princípios, verdades que você já pode começar a colocar em prática. E quando você começa a obedecer à vontade de Deus, ser sensível à voz do Espírito Santo, seguir o que Jesus está te falando, você vai começar a olhar para essas coisas externas como coisas secundárias. E eu creio que o Espírito Santo vai te mostrar se é pecado ou não é pecado, mas quando você está buscando viver a vida de Deus. Sabe, o que eu quero então te recomendar aqui no final é que você foque no que realmente importa, que é buscar mais do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Quando você está cheio de Deus, você é livre. Quando a verdade está te libertando, você não apenas olha para a vida cristã com, com julgos, com pensamentos de religiosidade, com coisas pesadas sobre você para tentar te levar para uma vida religiosa, de ficar definindo o que é pecado e que não é pecado. Sim, se arrependa dos seus pecados. Busque a santidade. Se afaste de toda a maldade, de toda iniquidade. Confesse os seus pecados. Confesse Jesus Cristo, que Ele é poderoso para te perdoar, para te sarar, para te curar, para te libertar. Mas eu quero que você comece a procurar mais a santidade. Começar a procurar mais a vontade de Deus, a viver um evangelho interno. Não foque no evangelho de pode ou não pode, mas comece a viver uma vida que agrade a Deus. E galera, eu espero muito que esse conteúdo tenha te abençoado. É algo assim que eu entendo que é muito importante para nossos dias, para que a gente venha exterminar toda a religiosidade e que a gente venha entrar numa vida de santidade, que não apenas busca se afastar do pecado, mas que busca viver a vontade de Deus. Eu espero que você tenha sido tocado por esse podcast. Eu quero que você compartilhe com algum amigo que precisa ouvir essa mensagem. E se você também está ouvindo aqui pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, compartilha com todo mundo, comenta. Se você está ouvindo aqui no Spotify, segue a gente. Creio que você vai ser muito abençoado por todos os conteúdos que a gente vai estar lançando toda semana. Galera, até o próximo podcast. Deus abençoe vocês.